de Deus e a guia do Espírito Santo, irmãos, veio avante lermos o capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios. Efésios, capítulo 3. Se todos encontraram, vamos ler com a ajuda de Deus. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus, queridos irmãos, pela carta que o Senhor deu a graça de ser lida nesta manhã. Ele fala, o apóstolo do mistério da vocação dos gentios. Ele faz um breve relato do apostolado que Deus lhe deu a graça de cumprir entre aqueles irmãos e entre as demais igrejas, onde o Senhor lhe deu a graça de ministrar este santo evangelho. Ele fazia aqui uma justificativa, o porquê que ele era um prisioneiro de Jesus Cristo. Ele então dizia que a prisão dele em Cristo era por causa dos gentios. Então havia um motivo.
Aqui tanto ele diz respeito à prisão, como de fato estava preso, estava detido, estava encarcerado, mas também ele se considerava um preso de Jesus Cristo, isto é, vivendo sob os limites de Cristo, de Jesus, o Filho de Deus. Porque um prisioneiro, ele não tem liberdade plena, ele está debaixo de um limite pequeno, onde ele não pode fazer tudo quanto ele teria liberdade como livre, mas sendo um prisioneiro, então ele tem limitações. Fisicamente detido, preso, mas em Cristo, mesmo sendo preso de Jesus Cristo, mas esta prisão lhe deu uma liberdade para com Deus, porque tornando-se preso de Jesus Cristo, isto é, vivendo sob os limites designados pelo Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, então ele tinha liberdade para com Deus, nosso Pai. Não tinha liberdade de viver como os demais que não conhecem a graça do Filho de Deus, pois estes têm a liberdade de ir e vir, de fazer o que pensa, o que entende, viver da maneira que melhor lhe agrade. Mas aqueles que estão debaixo dos limites da graça do Filho de Deus, então, para tudo existem as limitações para o bem daqueles que amam a Deus. Ele dizia: isto que eu falo para vocês é se vocês ouviram a dispensação da graça de Deus que me foi dada com relação a vós. Então, a dispensação que Deus havia dado a ele, irmãos, era por causa da necessidade de salvação dos gentios que não conheciam a Deus e que não faziam parte das promessas que haviam sido feitas a Israel. E ele dizia: como esse mistério me foi manifestado através da revelação que há em pouco eu vos escrevi. E vocês, a hora que lerem, vocês poderão perceber a minha compreensão desse mistério de Cristo, que estava oculto ao longo dos séculos, mas agora foi manifesto aos filhos dos homens, através do Espírito de Deus. De modo, irmãos, que este breve relato que ele fez, depois também se justifica, declara ter sido feito ministro pelo dom da graça de Deus, considerando-se o mínimo de todos os santos, não se exaltou em nenhum momento, mas ele se sentia bem em poder transmitir o conhecimento das riquezas incompreensíveis de Cristo, que não entendiam, não compreendiam, a não ser quando o Espírito de Deus revelasse. Mas agora, no anúncio do Evangelho, vinha também com o poder do Espírito Santo, para que os que ouvindo crescem, pudessem compreender também este mistério da nossa salvação. E ele então, depois de toda esta informação, dizia também que no Senhor ele tinha esta ousadia e tinha o acesso com confiança através da fé. Então, os irmãos, vejam que mesmo sendo prisioneiro em Cristo, mas ele tinha pela fé em Deus alcançado o acesso com confiança para Deus. Os irmãos, vejam que se nós considerarmos com mais profundidade o que isto significa, ter ousadia e ter acesso com confiança pela nossa fé em Deus, que era o propósito que Deus fez em Cristo, que se a pessoa tornasse-se submissa aos propósitos de Cristo na nossa vida, ou seja, viver segundo Cristo, segundo a graça que Ele dispensou para todos nós, então a nós se cumpriria este propósito de dar-nos ousadia e acesso para com Deus. Este acesso para com Deus se faz através da oração, através da nossa comunhão,
através da nossa ligação com Deus. Quando o crente em Jesus Cristo, por alguma circunstância, perde este acesso e esta confiança, irmãos, e esta ousadia, porque a pessoa, quando é ousada, a pessoa não tem por que se esconder, tem liberdade, ela pode acessar a hora que necessita aquela pessoa, o contato com aquela pessoa, o diálogo com aquela pessoa. Por quê? Porque tem liberdade, lhe foi concedida. Quando perde isto, então a pessoa não tem mais a informação, não tem mais o apoio, não tem mais a orientação daquela pessoa superior, onde ela poderia acessar até então, quando cometeu alguma coisa que impediu. A nossa oração, irmãos, é o único meio que nós temos para falar com Deus. E a oração não é somente essa que nós fazemos quando nos ajoelhamos, quando ficamos em comunhão, quando clamamos. O nosso acesso a Deus, ele é perpétuo, ele é para sempre, enquanto formos fiéis e mantivermos o nosso contato com Ele, a qualquer momento. Ninguém sabe como Jonas orou dentro do grande peixe, se estava deitado, se estava de cabeça para baixo, se estava... Ninguém sabe como, mas a oração foi ouvida, não é assim? De modo que ajoelhar-se perante Deus é a manifestação da submissão e da nossa reverência e do nosso temor para a adoração a Deus. Mas a adoração ao nosso Deus, ela deve existir em qualquer momento, sempre. Nossa comunhão deve existir sempre. Por quê? Porque se nós estivermos no momento de uma repentina necessidade e precisarmos clamar a Deus, é uma oração. Oração nada mais é do que um clamor a Deus. Então nós temos acesso com confiança. E o Senhor nos manda a palavra nesta manhã para quem tem dificuldade neste acesso e não está com plena confiança, que seja pelo ouvir da palavra e através da fé, novamente volte a confiança, a ousadia e o acesso para falar com Deus nas nossas necessidades. Quando é que isto nos é restituído? Esta restituição deste acesso com confiança acontece quando nós reconhecemos a nossa pobreza, o nosso estado de dependência de Deus, e não temos outro meio, outro caminho, outra forma, outra busca. Quando o povo de Judá esqueceu-se de Deus nos momentos de abundância, de abastança, no momento que não sentiu necessidade de estar em oração, em busca, em clamor, então logo desenvolver outros meios de confiança, de distração e de dedicação, e aos poucos afastaram-se de Deus, deixaram o Senhor, porque isso não acontece de um momento para outro, isso é um processo que se evolui aos poucos. O afastamento de Deus e a confiança no poder temporal, no poder humano, no poder das coisas desta vida terrena, da sabedoria, no conhecimento, nos recursos que possui, na saúde que tem. E o engano do homem, tendo a impressão de que viverá para sempre neste mundo. Então esquece-se de Deus, não se torna mais dependente dele. É quando então perde a confiança e o acesso. E enquanto não precisa de Deus, irmãos, a própria natureza humana assim leva o homem a viver de forma aparentemente independente, esquecendo-se que depende do ar que respira, da inteligência que possui, depende de Deus, porque se o Senhor retiver o ar que respiramos, irmãos, vejam, esta doença o que provoca, reduz o volume de respiração
do sistema respiratório e a pessoa morre sufocada. Uma bronquite, por exemplo, mata uma pessoa. Quando os brônquios se fecham, o ar está aí de graça, mas não entra nos pulmões e a pessoa se desvanece até a morte. Por quê? Porque uma simples infecção ou inflamação no sistema respiratório, não entra o oxigênio e a vida se acaba. Isto tudo, irmãos, é tão fácil para o Senhor Deus provocar no grande, no independente, uma necessidade. Então é quando a pessoa volta-se para Deus. Mas esse é um processo que Deus usa para ser lembrado. Os irmãos vejam que se Deus não faz isso para a humanidade esquece-se de Deus. Por que clamar? Por que orar? Por que procurar? Não há necessidade, eu não preciso de nada. Mas o necessitado, ele quando vê que esgotaram seus recursos que estão ao seu alcance, então não há outra expectativa mais a não ser buscar de quem pode socorrer. E quem ainda crê que Deus é Deus, Criador do universo, fonte de todo bem, volta-se a Ele. E Deus, irmãos, jamais vira as costas para o clamor do aflito, do necessitado. Porque se Deus ouvisse somente aquele que é santo, ou que está santificado, então Ele não teria amor no pecador. Mas Ele ama o pecador, Ele ama aquele que o busca. Ainda que esteja em pecado, buscou a Deus, reconhecendo a sua miséria, reconhecendo o seu estado e pedindo misericórdia e perdão. A misericórdia de Deus é maior do que seu próprio juízo. Ele atende, Ele ouve, porque é isso que Ele disse. É isso que fez Jesus. É isso que fez Jesus quando apresentaram a mulher adúltera, que Ele poderia muito bem se livrar de um problema e dizer: olha, faça o que a lei manda. A lei manda apedrejá-la até a morte, vocês estarão cumprindo a lei. Mas havia ali uma misericórdia muito superior ao juízo. O que Ele fez? No momento da fúria das pessoas, Ele não disse nenhuma palavra. Depois que os ânimos se acalmaram, então Ele perguntou quem é que não tinha pecado. E quem não tivesse, então atirasse a primeira pedra. Aí todos consultaram a consciência e viram que era um pecador e se retiraram. E aquela que estava sendo julgada para ser apedrejada alcançou misericórdia. Glória ao nome do Senhor. Reconheçamos, irmãos, que estamos aqui, como ainda na oração foi dito, por bondade e misericórdia de Deus. Não é por qualidade, nem por valor, nem por descendência, nem por familiar ou dependência de nome, ou alguém que se acha filho de pessoa importante. Não. Aqui, filho de pessoa importante, somos todos filhos de Deus. E a nossa importância está porque nós temos acesso para com Deus. Os discípulos, quando estavam com o Senhor Jesus, eles fizeram um comentário com o Senhor e disse: Senhor Jesus, os discípulos de João Batista foram ensinados a orar. Será que tu poderias também nos ensinar a orar? O Senhor Jesus olhou: bom, então quando vocês forem orar, vocês procurem estar num lugar, no vosso aposento, para não ser visto pelas pessoas. E quando vocês forem orar, vocês olhem assim. Aí ele ensinou a oração que nós chamamos da oração do Pai Nosso. Então, os irmãos, vejam, ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. E depois disse: seja feita a tua vontade, assim na terra quanto no céu, ou assim no céu quanto na terra. O que é que ele disse? Venha o teu reino. Irmãos, é uma oração padrão, genérica, mas é a fonte de todo o conhecimento para qualquer outra oração, porque todas elas se originam nesta oração única que o Senhor Jesus falou, quando Ele chama nosso Deus agora de Pai, porque chamar de Pai tem uma conotação diferente,
porque o Pai ama o Filho, como disse Jesus, e a todos quantos se achegarem a Ele. Então, na condição de Pai, o orador, ele santifica o nome do Senhor. Não é que ele deixa o nome do Senhor mais santo. Ele santifica o nome do Senhor nele, na pessoa, em nós. Em nós, este nome deve ser santificado, para que tenhamos acesso a Ele. Porque se nós não tivermos, irmãos, a santificação, o processo da evolução da santidade em nós, que nós precisamos santificar a cada dia, não havendo isso, então o nosso acesso é difícil. Mas quando nós clamamos a santificação, então Ele vem e nos dá condição de acesso. Então, quando dizemos, venha o teu reino, nós estamos pedindo ao Senhor que venha nos dominar, que venha preencher a nossa vida sob o reinado de Cristo, o Filho de Deus. Quando Ele reina em nós, então Ele tem o domínio, Ele faz com que sejamos prisioneiros dEle. Por quê? Porque agora é o reinado dEle que nos domina. Então, diante disso tudo, irmãos, é que temos a base para a nossa oração. Quando nós oramos, não devemos de começar a oração já pedindo, mas devemos dar ação de graça ao Senhor. Reconhecemos a bondade e a misericórdia dEle conosco. E depois, então, sendo gratos a Ele pela obra que Ele fez, irmãos, engrandecendo o seu nome, aí fazemos a nossa petição. E aqui o apóstolo fez tudo isto, até de forma bem clara, irmãos, reconhecendo a dependência de Deus, dizendo que Ele era o mínimo dos santos, mas que Ele fazia tudo isso e sofria para que a igreja tivesse fruto, e até pediu à igreja, fez um pedido à Irmandade de Éfeso, que eles não desfalecessem nas tribulações que ele passava, porque ele estava sofrendo, estava preso, padecendo, apanhou muitas vezes. Por quê? Para o bem deles. Então as tribulações que ele sentia era para o bem daqueles irmãos, cujas tribulações eram para a glorificação, ou seja, a glória de Deus aumentar sobre o povo. Bendito seja o Senhor. Aí ele fez a oração. Ele disse, por causa disto que eu falei para vocês, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então os irmãos vejam que a família dos céus, que habita com o Senhor Deus, toma o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o Filho de Deus. Ele venceu o mundo, venceu a morte, venceu o inferno, e foi glorificado, está à destra de Deus. Então a família de lá toma o nome dele como referência, e nós também tomamos. E dizia, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. O pedido era, irmãos, para que aqueles irmãos fossem confirmados, corroborados com poder, era confirmado com o poder do Espírito Santo dentro de si. Por que esse poder? Para conservar a liberdade com Deus, para conservar a condição, irmãos, de ousadia e acessar com Deus nas suas necessidades. É o que o Senhor quer fazer nesta manhã, queridos irmãos. Que através do Espírito Santo nos seja concedido que estas riquezas nos alcancem e Ele confirme com o Espírito Santo este poder dentro de nós. Quando nós perdemos este poder, somos vencidos pelo poder do mundo, pelo poder das trevas, pelo poder das forças malignas, pelo poder do ódio, da vingança, da inveja, da mentira, das impurezas, que são forças malignas. E quando estas coisas se apresentam a nós, e nós estamos destituídos deste poder no nosso homem interior, ou seja, dentro do nosso ser,
não há mais esse poder, então nós somos vencidos pela ira, vencidos por todos os males que nos surpreendem a cada momento. E isto vai aos poucos tirando o nosso acesso com Deus. Hoje, irmãos, esta palavra que vai terminar já, ela veio para restituir a nossa comunhão com Deus. Quando se perde isto, irmãos, acabou. Não tem acesso, não tem como falar mais. Quer conversar com a pessoa, mas a pessoa está longe, não ouve, não tem jeito de falar. Então não tem mais comunhão, não tem acesso, não tem ligação. Seja por esta palavra cumprido o desejo do apóstolo em sua oração, que dizia: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa oração, irmãos, assim como a oração que Jesus fez, escrita em 17 de João, que se cumpra em nós, quer, ó Deus, que onde eu estiver, eles estejam também, que assim como nós somos um, que eles conosco sejam um também. Irmãos, isso não pode acabar. O dia que isto acabar, a igreja morreu, a igreja acabou. Isto não pode, só vai acabar quando ela for retirada da terra. Enquanto viver, ainda que um punhado de fiéis, que o resto se corrompeu, que se foi, mas aquele punhado que permanecer fiel, que tenha comunhão com Deus, que ainda seja um como a oração de Jesus pediu, que seja um como eu sou contigo e tu és comigo, que seja um conosco. Como vamos ser um com nosso Deus? É através da comunhão, através do acesso. E como que isto é mantido em nós? Através da confirmação do Espírito de Deus em nós, de que somos filhos de Deus e de que o poder dele está em nós. Igreja reunida agora, enfraquecida pela força das trevas, das lutas, das tentações e das provações, sejam agora corroborados com o poder do Espírito Santo. 111 anos que esta graça está aqui, nós estamos lutando no tempo que o Senhor nos dá de viver, chorando, gemendo, errando, tropeçando, corremos aos pés do Senhor, reconciliamos, lá vem a bondade de Deus, a misericórdia, o sorriso de Deus. Quando nos vê que chegamos humildes e chorando, Ele vem e perdoa, nos dá a mão e nos levanta. Caminhe que eu sou contigo. Tu és fraco, és até desobediente, mas eu te ajudei até aqui e vou te ajudar. Mas ainda que vá diminuindo, mas que o Espírito de Deus, irmãos, corrobore dentro de nós com o poder. Quem quiser a confirmação, que é a corroboração, a confirmação dentro de si do poder de Deus, põe-te em comunhão agora. Quem sabe, na pregação desta palavra, com tanta fraqueza, com tanta dificuldade, te alcance e o poder de Deus cresça dentro do teu ser. E tu te levantes e diga: Senhor, eu sou fraco, mas o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Me aperfeiçoe agora. Receba agora, igreja reunida, o aperfeiçoamento de Deus no teu homem interior, e junto com ele o poder do Espírito Santo para te fazer mais do que vencedor em Cristo que te amou. Que nenhum mal deste mundo nos vença outra vez, que a contenda nos lares termine, que as indiferenças, ou melhor, as diferenças entre o convívio de irmãos, de marido e mulher, de pais e filhos, filhos e pais, que não sejam mais interrompidos, que não sejam mais administrados pela ira, pelo ódio, pelo furor, pelas lutas, pelo desemprego, pela falta de dinheiro, pelo aperto, que é o modo de viver dentro do lar, não perca a paz,
que volte a paz, que volte a comunhão. Se forem corroborados pelo poder do Espírito Santo, toda contenda cessa, toda a fúria do maligno termina, haja paz na vida, na casa, na família, no matrimônio, no ministério, na obra de Deus. Santo é o Senhor. Quem sabe quantos estamos aí em fel de amargura, pelas divisões, pelas diferenças, por guardar ódio, por guardar ofensa, por estar mal com este, mal com aquele, não aceita este, não perdoa aquele, não recebe mais este, quando vê se desvia, quando vê aquele irmão muda de direção, marido que odeia a mulher ou vice-versa, dorme separado, um dorme na sala, outro dorme no quarto, não se saúdam mais, filho que não fala com o pai, pai que não fala com os filhos. É possível isso? Isto é falta de confirmação do poder do Espírito Santo no homem interior. Ah, queridos irmãos, dói de saber que este mal vem comendo, corroendo como um câncer. Mas assim como criaram, irmãos, tratamentos para o câncer, que de certa forma elimina a força que ele tem e acaba até curando muitos, esta palavra tem poder de eliminar este câncer espiritual. Ó igreja reunida agora, receba a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os teus sentimentos e o vosso coração em Jesus Cristo. Não podemos viver separados, desunidos, porque daremos força ao pecado que nos toma e nos faz vítima. Mas se o poder que o Senhor quer derramar nesta manhã, como o Senhor deu na oração, primeiro dia da semana, quem sabe, irmãos, esta oração seja ouvida e ainda hoje dispensado dos céus este poder. Olha, irmãos, se este poder se manifestar neste punhado de gente aqui, vocês vão chorar, vocês vão rir, vocês vão cantar, vão derramar lágrima. O que não gosta de dar um louvor a Deus, vai louvar a Deus. O que toca por um dever, obrigação, vai tocar com comunhão e vai chorar. Músico, chore um pouco. Organista, chore um pouco, isto faz bem. O Senhor recebe a vossa lágrima como louvor. Bendito seja Deus, que ouviu a oração de Cristo, Filho de Deus, Jesus. Ouviu a oração de Paulo, que por esta causa, irmãos, a causa é essa, que nós sejamos corroborados com o amor e conhecer as dimensões do amor, altura, profundidade, largura, comprimento e a profundidade. Hoje o Senhor, por esta palavra, quer aumentar um pouquinho mais a nossa estrutura no amor de Cristo, aumentar a profundidade. Os irmãos vejam quando dá um tremor de terra, todas as construções sem fundamento caem, mas todas aquelas que foram construídas, bem fundamentadas, com raízes, passa o tremor, racha, trinca, mas não cai. Quem sabe alguém está aqui hoje e tua vida está como se tivesse um tremor de terra. Parece que as tuas bases estão tremendo e você acha que vai cair. Mas se o teu fundamento estiver em Jesus Cristo, você não vai cair. Pode trincar, pode aparecer qualquer coisinha, mas depois se retoca, se refaz e você fica de pé. Receba o poder do Espírito Santo. A palavra termina agora. Igreja, em nome do Senhor Jesus, cumpra-se o que disse Jesus aos discípulos: se eu não for, não enviarei, mas se eu for, enviar-vos-ei. Quando o Senhor chegou onde estavam os discípulos, soprou, disse: recebei o Espírito Santo. Que caia agora o sopro divino aqui, e que o Espírito de Deus encha esta casa. Glória ao nome do nosso Deus.
Santo é o Senhor. É vontade, irmãos, de glorificar a Deus, de cantar e dizer para o nosso adversário: você luta contra mim, mas eu estou dentro dos limites de Cristo e você não me atinge. Glória ao nosso Deus. Deus seja louvado. Agradeçamos.